né? É, então, vamos lá. Como eu falei com vocês, na aula de hoje vai ser da seguinte maneira. Eu vou apresentar aqui os instrumentos avaliativos, que esse que é o objetivo da aula de hoje, né? Nos primeiros 20 minutos, e depois eu vou estar aberto ao debate e a conversa, responder as perguntas de vocês, tá? Aí já passei para vocês que quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, é só usar o chat, né? Colocar o nome, que os tutores vão estar auxiliando e vão estar auxiliando e fazendo uma lista, tá? De ordem aí para fazermos a responder as perguntas, certo? Então vamos aqui. Paulinho. Oi. Então tá bom. Queria falar rapidamente com o pessoal, Uai. e porque tem o meu terceiro turno de trabalho, ainda tem umas questões para despachar aqui. Pessoal, quero dar a todos vocês, né, a todos e todas, na realidade é mais todas do que todos aí, as boas-vindas ao curso, né, em docência AD, um curso FIC, é muito importante que vocês ampliem essa formação de todos e todas. Acredito que agrega muito. Eu quero parabenizar o Paulinho, a Keila, né, que são da nossa equipe, os demais tutores, os colegas que já trabalharam conosco antes. Eu estou vendo aí a Dorileia, já trabalhou com a gente em outros momentos, né? E agradecer também a professora Ramone pelo empenho à frente do Núcleo de Educação à Distância do Campus Diamantina. Dizer que nós estamos aí de portas abertas, embora o momento seja de pandemia, né? Tem a Caíssa aí também, nossa colega, firme, aí já também trabalhou muito com a gente. E mesmo sendo um momento de pandemia, continuamos aí de portas abertas do campus. No momento oportuno, vá lá nos visitar, né? A gente espera todos vocês e todas vocês lá. Acredito que o curso ele vai agregar muito ao trabalho de cada um, né? No seu cotidiano, no seu fazer docente. É fundamental que a gente pense a educação à distância a partir de agora. A gente tem um tempo que discute isso dentro do Campus Diamantina. A gente vem discutindo um grupo de trabalho e agora a nossa possibilidade de abrir uma licenciatura na área de artes, né? Trabalhando no nosso projeto de curso. E uma das nossas inquietações é exatamente que a licenciatura discuta a educação assistida por meio das tecnologias, né, da informação ou a educação à distância, e que esse formando já saia preparado também para esse debate. Independente de ser um momento de pandemia ou não, a educação à distância ela faz necessário num país continental como o nosso, em que muitos de vocês talvez não teriam essa oportunidade de vir presencialmente ao campus, né? E vale lembrar que essa política pública importante, que é o FNMG, que está aí em 46%, em quase 46% do território mineiro, consegue atingir boa parte dos seus municípios em sua área de abrangência, que são 188 municípios. Nós já chegamos a atender a 180 municípios através da educação à distância. O Campus Diamantina vem se destacando. Hoje nós temos mais de 2.500 alunos na educação à distância, fora os nossos alunos presenciais. Então, desejar a vocês todo sucesso, concentre-se no curso. O curso à distância não é um curso fácil, caso algum de vocês nunca tenha feito, é preciso dedicação, disciplina, foco, atenção, dá trabalho da mesma maneira do que o curso presencial. A diferença é que a gente consegue fazer isso do conforto das nossas casas, do nosso trabalho, mas é necessário que o aluno ele tenha total compromisso com aquilo que ele se disponibilizou a fazer, né? Atualmente eu estou diretor-geral do Campus Diamantina, e fique aí o convite quando oportunamente vocês puderem nos visitar. Um bom trabalho a todos. Eu vou me despedir, não vou acompanhar a aula inaugural, eu já estou indo para o meu terceiro turno de trabalho praticamente. Agradeço o convite da colega Keila, da Ramone, se eu também a oportunidade de falar. Paulo, todo sucesso aí para todas vocês e todos vocês. Um abraço, tchau, tchau. Falou já, um abraço. Tá?
Então, vamos dar início aqui, tá? Eu vou fazer aqui, colocar aqui a apresentação para vocês, tá? Aqui a gente coloca aqui, daqui uns dias, vocês vão estar trabalhando aí, né? Na EAD, vocês vão estar usando essas ferramentas aí também, né? Aqui a gente coloca uma apresentação, eu espero que todos estejam vendo a tela aí da apresentação. Então vamos aqui, né? Novamente, a disciplina que nós estamos trabalhando é a avaliação da aprendizagem EAD, né? Sou Paulinho Lemos, todo mundo já está acostumado, já tem hoje nós vamos ver os instrumentos de avaliação no ensino à distância, né? Talvez no lugar da palavra instrumentos, eu vou usar mais a palavra ferramentas, tá? Nós vamos fazer um breve apanhado aqui das ferramentas que o AVA tem, que o Moodle tem, que aí vocês podem estar utilizando como ferramentas, como instrumentos avaliativos, tá? Como a gente já viu anteriormente, né? Mesmo com o desenvolvimento no campo da EAD, ainda hoje permanece um amplo problema a ser resolvido, a forma como o aluno é avaliado. Já estudamos em unidades anteriores que o processo de avaliação no ensino à distância incide numa análise dos dados relevantes do processo ensino e aprendizagem, cuja função é de auxiliar o professor na tomada de decisões sobre o seu fazer pedagógico e oferecer um feedback para seus estudantes por meio de comentários e sugestões. Tá? Diferentemente do ensino presencial, no qual o professor consegue alcançar com maior facilidade informações sobre o andamento de sua turma, pelo fato de ele estar presente, vivenciando cada acontecimento ocorrido em sala. Em ambiente de avaliação à distância, dificilmente isso acontece, pois é necessário uma ferramenta que simule ou supra a falta de interação presencial entre o educador e o aprendiz. Tá? Só um minutinho aqui. A minha apresentação parou. Então, pessoal, no ensino à distância, nós temos, às vezes, esse problema aí, que é do, do aluno, às vezes, não estar presente, tudo, estar vivenciando, porque no ensino presencial, você está vivenciando ali o dia a dia com o aluno, está presente, tem contato com ele, tudo, então dá para você fazer um acompanhamento do ensino dele é, mais próximo, né? Enquanto que no ensino à distância não tanto isso. Mas, hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas que... Temos uma ferramenta que você consegue entrar em contato com o aluno muito rapidamente, muito facilmente, né? Que é, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp. Eu acredito que todos vocês têm o WhatsApp. Por exemplo, os tutores, quando eles tinham algum problema, alguma coisa para comunicar com vocês, olhar a ausência de vocês e tudo, eles tinham essa ferramenta para entrar em contato mais rápido. Então, hoje a gente tem, pelo menos, isso aí para estar auxiliando, né? E no ensino à distância, o interessante é que, no caso, a avaliação, ela avalia muito a questão de dados. Então, essa questão do feedback, de você fazer um acompanhamento do aluno, eu acredito que ela é até melhor do que do ensino presencial, né? Porque, no caso, por exemplo, você posta alguma atividade, alguma coisa assim, dá até para você quantificar lá, mensurar lá, a quantidade de tentativas que a pessoa teve. Então, esse acompanhamento com relação ao ensino à distância, eu acho que ele, às vezes, é até melhor. Ele te dá mais uma visão gráfica, com dados mais consistentes, para você fazer um acompanhamento de toda a evolução da aprendizagem e para você estar fazendo uma mediação, uma melhoria do seu plano de ensino, né? Então, os objetivos da nossa aula de hoje são identificar as diferentes ferramentas que podem ser utilizadas como instrumentos de avaliação online. Dentro deste curso aqui, vocês já estão vivenciando essas ferramentas aí nas outras 4 disciplinas que vocês tiveram,
vocês já fizeram uso dessas ferramentas? Aqui hoje a gente vai falar sobre o fórum, sobre o chat, sobre o wiki, sobre o blog. Então, essas ferramentas, eu acredito que vocês já devem ter utilizado. E essas ferramentas, dá para você utilizar elas como instrumentos de avaliação, tá? Utilizar os dados registrados para redefinir o processo ensino-aprendizado. Aí, repetindo de novo, que aqui no ensino à distância, o interessante é esse, que tudo que o aluno faz, ele fica registrado, tá? Então, por exemplo, se vocês ficarem, por exemplo, sem acessar o AVA por alguns dias, por algumas horas, a gente consegue computar isso. Quanto tempo que tem que vocês não acessaram, ou se nunca acessou. Então, essas informações, elas vão te dar um feedback mais rápido sobre o aluno. E aí você, esses alunos que estão ausentes, alguma coisa assim, tá? Então, começando aí, tá? Vamos começar com dois conceitos importantes, que são as ferramentas que são síncronicas e aquelas ferramentas que são assíncronas. O que é uma ferramenta síncrônica? Termo utilizado em educação à distância para caracterizar a comunicação que ocorre exatamente ao mesmo tempo, simultaneamente. Dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas. Tá? Essas ferramentas síncronicas, ou uma única ferramenta que é a síncrona, que é o chat, é tipo como se fosse um WhatsApp. Você manda uma mensagem ali, a pessoa já recebe ela instantaneamente e dá para responder também instantaneamente. Então, essa comunicação ela é bem mais rápida, tá? E algumas outras ferramentas, que no caso são as demais, elas são assíncronas. Termo utilizado na educação à distância para caracterizar um ambiente em que as pessoas aprendem por meio de uma rede de computadores em qualquer hora e em qualquer lugar, sem a participação simultânea de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, essas ferramentas assíncronas, elas estão ali salvas no computador e tudo. Vamos supor que você passa uma atividade para uma pessoa, ela não tem que fazer naquele exato momento, não. E ela também pode acessar em qualquer computador entrando dentro da plataforma, tá? Então, nós temos esses dois tipos de ferramenta. Elas são classificadas como síncrônica, que a conversa, a resposta, ela acontece simultaneamente, e assíncrona, que ela não precisa de ser simultânea, tá? Deixa eu ver aqui que minha apresentação. Continuando. Minha tela saiu aqui de novo, né? Deixa eu voltar. Então, pessoal, continuando, eu expliquei para vocês o que é o síncrônica e a assíncronica. Então, as ferramentas que nós temos, que pode utilizar como instrumentos avaliativos, são, vamos começar com essa chargezinha aí, né? Meu amigo Tino viajou para Portugal. E agora? Quem vai brigar comigo para acompanhar as atividades no Moodle? Ei, seu cabra, cadê você no fórum da EAD? Então, aí está mostrando que uma ferramenta assíncronica, que você não precisa utilizar ela só em casa, não. Onde você estiver, tendo um computador ligado à internet, ou até mesmo um smartphone ligado à internet, você consegue estar acessando, tá, as informações, tudo aí do Moodle. Estou falando aí do fórum. O fórum pode ser usado de modo independente ou associado a outras ferramentas em atividades administradas. No fórum, o estudante pode expressar sua opinião, é uma ferramenta assíncrona, e sua aplicação envolve aspectos qualitativos e quantitativos, sendo um espaço para o debate, troca de ideias entre todos os participantes. Então, fazendo um resgatezinho aí da última aula lá, que nós falamos de avaliações diagnóstica, diagnóstica, formativa e somativa. Então, o fórum, por exemplo, eu acho que ele é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizado para avaliação formativa, porque no fórum aqui, como estou falando, que há o debate entre os alunos e tudo,
entre os usuários, então esse debate ele pode ocorrer durante todo o curso, todo o módulo do curso, ou todo o período, durante todo o período do curso. Então, você consegue fazer uma avaliação do aluno durante todo o seu processo, né? Então, aí você está saindo um pouco daquele método tradicional, que é só de fazer uma avaliação no final, tá? E uma coisa importante aqui no fórum, quando vocês forem utilizar e tudo, que é o seguinte, já no final, definir se o fórum vai valer ponto ou não. Mas todos nós sabemos o seguinte, que aquilo que não vale ponto, acaba que as pessoas não dão tanto valor, elas não dão tanta importância. Então, já no início do curso, já definam, por exemplo, que o fórum vai valer tantos pontos, alguma coisa assim, dê um incentivo àquela pessoa para ela participar do fórum. E já estabeleçam também quais são os critérios que você vai utilizar no fórum com relação à participação dos alunos. Se o aluno vai ser participativo, vai ser um tanto de pontuação, se ele não é participativo, qual que vai ser a pontuação, se ele é ausente, tá? Se ele é questionador, então vocês têm que fazer essa definição, tá? Então é uma ferramenta que eu acho muito importante, muito interessante para fazer esse acompanhamento aí, tá? E uma outra coisa importante do fórum é que ele você pode fazer uma avaliação tanto qualitativa como quantitativa, tá? Então, continuando com nossos instrumentos aí, tem até esse videozinho aqui que eu ia passar para vocês, mas acabou que o áudio não dá para sair. Eu esqueci de tirar ele. Só que eu vou colocar ele lá na plataforma para vocês estarem acompanhando, tá? Que vai falar um pouco sobre o chat, tá? O chat, o que é o chat? Chat é uma ferramenta de comunicação síncrona. O que é o síncrona mesmo? Que é comunicação simultânea, né? Igual o que está acontecendo aqui com nós hoje. Estamos tendo uma comunicação simultânea, em que há necessidade de que os participantes da discussão estejam conectados simultaneamente para que o processo de comunicação seja efetuado, sendo uma conversação em tempo real. Pode ser considerado como um recurso educativo para apoiar a avaliação da aprendizagem online. O chat, portanto, permite a comunicação síncrônica entre distintas pessoas que se encontrem conectadas em determinado momento, segundo o mercado, aí tá, 2004. Para esse autor, a característica de comunicação simultânea é uma grande contribuição para a interatividade na EAD, por permitir a discussão em rede das atividades apontadas das dúvidas que existam sobre o conteúdo do material e das propostas em grupo, tá? Então, o chat, que é uma ferramenta que ela é muito interessante para ser utilizada aí, para você, por exemplo, estar tirando dúvidas, tá? Ou até mesmo na construção de uma pesquisa. Que aí você pode abrir o chat, aí você tem aquela comunicação mais rápida, aquela comunicação simultânea. Tá? Continuando. Aí nós temos o... Deixa eu ver aqui, que interromperam minha... De novo. Então vamos lá de novo. Agora aqui nós temos a ferramenta Wiki. O que é a ferramenta Wiki? É uma ferramenta online que pode permitir a cooperação e colaboração entre pessoas, visando a construção conjunta de um produto final e a aprendizagem significativa, ou seja, um resultado final de um projeto previamente acordado entre professores e alunos, tá? É igual esse Wiki, o que nós utilizamos hoje muito simultâneo a eles, não sei se vocês já utilizam, por exemplo, alguns documentos no Google Docs. São documentos no Google Docs que você pode fazer a construção dele coletivamente. Aí se define um determinado grupo e esse documento é compartilhado para todos e cada contribuição que você fizer nesse documento aparece simultaneamente para todos, tá? Agora, aí o único problema desse wiki que tem que tomar um certo cuidado, que é o seguinte, que se um aluno
escreveu, por exemplo, um artigo, ou escreveu um texto, alguma coisa assim, fez uma construção, e se vem um outro e apaga, que no apagar, ela vai ficar permanente, não vai, já vai salvando automaticamente, tá? Então, a norma geral nos wikis é não existir controle central, pois se espera que as sucessivas contribuições dos internautas sobre o texto constituam, com o tempo, um consenso, um texto profundo e refinado a respeito do tema proposto. Então, esse wiki aqui, seria muito interessante para trabalhos em grupos, tá? E só uma dica aqui, tudo, que quando for montar grupos, não montem grupos muito grandes, que com um grupo menor dá para se dividir melhor as tarefas. E assim não está dividindo as tarefas num grupo menor, e aí a construção do trabalho vai ficar mais satisfatória. Tá? Próximo ferramenta, instrumento que nós temos é o diário de bordo. Agora, esse diário de bordo ele é mais pessoal, tá? O diário de bordo é uma ferramenta que permite o registro pelo estudante de assuntos diversos, atividades, percepção, dificuldade, o que entende ser elemento relevante no seu andamento no curso. Então, diário de bordo, eu acho que seria mais interessante se fosse utilizado como se fosse um tipo assim, pode dar uma quantidade de pontos, alguma coisa assim, por participação. Aí você vai ver a construção e no final você consegue perceber o tanto que esse aluno ele teve dificuldade, o que ele cresceu, que, como o próprio nome fala, diário, ele vai estar fazendo um diário da sua vivência durante algum curso, tá? Ele é um espaço opcional e deverá ser compartilhado apenas com o professor tutor do curso. O diário de bordo favorece ao estudante a postagem de suas reflexões sobre um tema e o relato do seu processo de aprendizagem. Tá? Permite a interação apenas entre estudantes e professor. Aí, como eu falei para vocês, o diário de bordo é uma coisa assim mais particular. O que o aluno escrever, o único que vai poder ver vai ser o professor tutor. Não dá para ser compartilhado. Mas é uma ferramenta interessante, aquelas pessoas que gostam de ir relatando o que vai acontecendo com o decorrer dos seus cursos, tá? E finalizando, nós temos aqui, finalizando, não, ainda temos o atividade-tarefa, tá? Deixa eu só ver aqui. Minha apresentação saiu de novo. No final eu vou responder as perguntas, tá? Nós temos aqui atividade-tarefa. Versa sobre a descrição de uma atividade a ser desenvolvida pelo estudante. As tarefas permitem ao professor tutor ler, avaliar e comentar as produções dos alunos. São realizadas preferencialmente nos modos de escrita online, exclusivo para o envio de texto simples ou envio de arquivo único, para ser verificados posteriormente pelo professor tutor. Podemos dizer que a atividade-tarefa consiste na descrição de uma atividade a ser desenvolvida pelo estudante, que deve ser enviada ao professor tutor em formato digital, no ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo curso, tá? Aí uma coisa que eu tinha começado a falar lá desde o início, que interessante do EAD e que diferencia muito do ensino presencial, essa questão de que todas as atividades que os alunos vão fazendo, você consegue avaliar e elas ficam registradas dentro da plataforma. Então, tudo que o aluno fizer tem esse registro. E, às vezes, no ensino presencial, esses registros de atividades, às vezes, pode ocorrer algumas falhas, né? Pode ocorrer até mesmo uma perda, um extravio de algumas atividades, sendo que dentro da plataforma não há essa possibilidade, tá? E, finalizando, nós temos aqui o portfólio, tá? O portfólio é um instrumento que reúne as produções do educando. Tais produções refletem um processo de aprendizagem e os resultados alcançados. O portfólio evidencia competência de organização, de seleção de informações de investigação, pois inclui trabalhos realizados
tomada de decisão, responsabilização dos estudantes. Deixa eu voltar aqui. Tem alguém que está tirando minha apresentação toda hora, né? Mas vamos acostumando. Então, como eu falei para vocês, o portfólio, pelo próprio nome, o portfólio é uma coisa assim, individual e o que vai registrando tudo aquilo que o aluno faz, que vai construindo durante todo o curso, tá? O portfólio evidencia competências de organização, de seleção, de informações de investigação, pois inclui trabalhos realizados, reflexões sobre a prática e comentários, envolvendo também criatividade, tomada de decisão, responsabilização dos estudantes, tá? Então, aí, para finalizar, tem algumas imagens aqui só mesmo para questão da avaliação. Essa primeira imagem aqui mesmo, volto lá da primeira aula, que quando se fala em avaliação, vem diversos conceitos, diversas palavras na cabeça da gente, tá? Essa segunda aqui, também, quando se fala avaliação, assim, de modo geral, quando você não sabe o que você está sendo avaliado, vem diversos pensamentos, diversos conceitos, de tudo aquilo que você já estudou, tá? Então, vamos lá. Já deu a primeira parte aí, vamos para as perguntas. Eu não acompanhei o chat aqui, não. Igual a Clara, ela perguntou no chat aqui, o Wikis, conforme você explicou, é uma ferramenta voltada para trabalho em grupos, certo? Como seria o trabalho em grupo apenas virtual, sem presença? Isto, ele pode ser feito, tipo assim, você pode dividir o grupo, claro. Vamos supor que o grupo tem 4 pessoas, cada um faz a construção da sua casa, você não precisa de estar se reunindo, não, tá? Cada um abre o computador, entra dentro da plataforma que for utilizada no curso, né? E você acessa o Wiki. Aí nesse Wiki você pode fazer uma construção do trabalho, cada um na sua casa e tudo, sem ter que ter o contato. Aí, infelizmente, não vai ter como ficar marcando um na casa do outro para ter um cafezinho, um lanche, alguma coisa assim, que sempre quando tem trabalho de grupo rola isso, né? Então você pode fazer ele sem a presença, tá? E nesse trabalho aí, o interessante, que tipo assim, que tipo de trabalho que poderia ser? Eu posso pedir, por exemplo, uma produção de um resumo de algum livro, ou de um artigo, ou de uma apresentação de um seminário. Aí nessa apresentação de seminário você pode fazer toda essa construção dentro do Wikis, tá? E aí eu até vi aqui já mais para baixo, rapidamente, que a Ana Flávia mesmo, ela utiliza muito o Google Docs. Seria o mesmo formato do Google Docs, tá? E o interessante no caso do Google, não fazendo assim uma propaganda tanto para o Google, que dentro dele você pode fazer também em conjunto, né? Planilhas, pode fazer apresentações em PowerPoint, pode fazer documentos dentro do Word, né? Então tem uma quantidade de instrumentos mais variados, tá? O Drive está dentro dessas ferramentas ou não? O Drive não, o Drive é mais uma ferramenta pessoal, né? Então, o que você pode fazer é o seguinte, dentro do próprio Drive que você utiliza, aí você cria um arquivo, e aí esse arquivo aí você pode compartilhar, né? Então, você pode usar um pouco do Drive aí para fazer o compartilhamento de arquivos, tá? E de documentos, igual eu já tinha explicado. As planilhas, as apresentações em PowerPoint, os documentos Word, tá? Mas, assim, o Drive em si, em geral, todo, não. O chat pode ser usado para avaliar? Aí vai muito do professor, né? Do docente que estiver avaliando. Ele pode, sim, atribuir uma certa pontuação para o chat. Igual, por exemplo, no caso do chat aí,
Lana? Vamos supor que você dá um trabalho para os alunos e eles vão fazer uma pesquisa. E aí, dentro dessa pesquisa, eles têm que fazer uma construção, têm que fazer um debate toda semana. Então, você pode montar esses chats aí e ver, fazer o debate e acompanhar a construção de um seminário ou de alguma apresentação e tudo, usando o próprio chat como uma ferramenta para tirar dúvida e tudo. Então, aí você pode fazer uma pontuação. Aí, isso aí eu acho que vai muito a critério do docente, tá? Do que ele vai criar como seus instrumentos de avaliação. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, gente, façam aí a inscrição. Se quiser falar também, em vez de só escrever no chat, tá? A Vanessa, ela está falando, como você acompanha a evolução dos registros dos alunos? Muitas vezes percebemos cópia fiel de autor. O que você tem a dizer sobre isso? Isso aí problema sério, Vanessa, que é a questão do plágio, né? E hoje em dia, os professores que são mais atentos e tudo, e que prestam atenção nisso, facilmente, tipo assim, você pega um início de um texto, você pode pegar, jogar ele, por exemplo, no Google, fazer uma pesquisa, você consegue achar o plágio dele muito fácil, né? Aí, tipo assim, quando essas pessoas que fazem uma cópia fiel de um autor, é considerado como plágio, e aí depende do que você estabeleceu lá no início. Para mim, seria uma nota zero. Relatando um acontecimento que ocorreu comigo, por exemplo, eu dando uma disciplina de matemática financeira em um curso de administração, é, aí eu, chegando no final do curso, aí eu quis produzir alguma coisa com os alunos, além da diferença, assim, de prova, né? Igual eu tento falar já para vocês que essa questão da avaliação, igual que hoje vários estudiosos falam, e há uma certa complexidade nessa questão da avaliação, de criar outros instrumentos avaliativos e tudo, não ficar só naquela questão da prova. Isso eu acho que a questão da palavra avaliação, ela está diretamente ligada à questão da metodologia. O que você vai criar de outras metodologias para estar passando o seu conteúdo, e está trabalhando com os alunos para alcançar o aprendizado do aluno. Aí, dentro dessas metodologias, voltando ao seu assunto aí eu peguei e criei uma metodologia lá que eu pensei o seguinte, igual trabalhando matemática financeira, tem muita questão hoje em dia, e que é falado muito, a questão da educação financeira familiar, né? Tem até alguns livros que eles já, de alguns autores, sobre educação financeira para crianças, educação financeira para jovens, para adultos, para terceira idade. Tem até um outro livro que chama Pai Pobre, Pai Rico. Aí, em cima desse contexto, eu peguei e pedi aos alunos do curso para que eles pudessem produzir. Eles iam dividir, né, educação financeira para crianças, para jovens, para adultos, para casais, e na terceira idade, dividir a sala em 4 grupos. E em cada grupo eles teriam que, no final, apresentar uma cartilha com recomendações, com sugestões para essa educação financeira. Aí, um dos grupos, a cartilha que eles passaram, aí, assim, por curiosidade, eu peguei um pedaço da cartilha, um texto, eu fiz uma pesquisa. Aí, quando eu fui pesquisar, a cartilha era idêntica ao do Banco Central, né? Que aí eu fui descobrir que eles tinham feito, na verdade, um plágio. E uma outra lá tinha feito um plágio da cartilha da Vivo, que era uma propaganda da Vivo e tal. Aí eu peguei, chamei o grupo e, infelizmente, eu peguei, dei zero para eles, né? Mas quando essa cópia fiel do autor, que não há nem tipo assim, você pode copiar do autor, mas só que fazer uma citação e aí depois faz um comentário, alguma coisa assim, ou dá uma melhorada na fala do autor, alguma coisa assim, aí não é tanto plágio, mas agora a cópia fiel é plágio. Aí para mim é nota zero, né? E aí a gente tem que tomar até cuidados, assim, às vezes em fórum, alguma coisa assim, que as pessoas fazem isso, né? Mais perguntas, gente?
eu ver aqui. É porque eu deixei onde que eu parei na pergunta aqui? Como configurar todos? Débora Granda. Qual o impacto e benefícios a introdução do EAD, a introdução do EAD pode trazer para o público infantil durante essa pandemia, no seu ponto de vista? Ô, Débora, tipo assim, lá no início da pandemia, já foi falado muito essa questão do ensino à distância, né? Utilizando ele. Aí já de cara, no início, eu fui totalmente contra, tá? Essa questão da educação à distância, no geral. Por quê? Não é todos que têm o acesso às tecnologias de informação. Não são todos que têm, por exemplo, um computador, um notebook em casa. Ou a grande maioria da população brasileira, por exemplo, hoje, ela tem celular. Mas igual hoje mesmo, eu estava vendo um vídeo. E aí, no vídeo, estava falando lá, por exemplo, que da classe D e E, que tem celular, apenas 40% dessa classe é que tem acesso à internet. Então, 60% da população de baixa renda, de dificuldade socioeconômica, tudo, elas não têm acesso à internet. Então, isso aí, você vai estar excluindo essas pessoas quando você atribui o ensino à distância, né? E quanto você pega lá, por exemplo, das classes A, 98% tem acesso à internet. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? Mas aí, durante esse período de pandemia, durante esses 2 meses, acabou que eu fui utilizando algumas ferramentas e tudo, e percebi que tem muitas ferramentas muito interessantes que podem ser utilizadas para acompanhamento e auxiliar, né? Mas agora, a tomada, por exemplo, de um ensino à distância totalmente para todas as escolas, assim, tudo, eu não concordo, não, tá? E aí, pegando o ponto do ensino infantil, por exemplo, que eu tô vivenciando aqui em casa, tudo, meu menino está com 5 anos. É uma coisa que eu falei para minha esposa, falei na escola e tudo, que eu não tinha pressa, por exemplo, que quando eu fui alfabetizado, quando eu entrei para a escola, eu entrei com 6 anos. Por mais que ele possa perder esse ano, não tem pressa. Porque conversando com alguns outros pedagogos e tudo, por exemplo, essa fase que ele está, é a fase que ele vai começar a aprender a escrever e a ler. E para você, e uma coisa que eu não sabia e tudo, por exemplo, para você aprender a escrever, existe toda uma técnica. Existe toda uma técnica de você começar a escrever, você tem que começar a escrever de baixo para cima ou de cima para baixo, como que é a letra, qual o tamanho de letra que você vai começar a utilizar e tudo. Então, aí, colocando isso aí à distância, não é todos os pais que têm não têm essa competência, que têm esse saber para passar para a criança, não. Então, para o ensino infantil, eu sou totalmente contra. Igual o que eles estão fazendo e tudo, que aí eu já acho interessante tudo, para aqueles que podem, têm condições, é a questão do contato, né? Já falando aí um pouco mais ainda da educação infantil, há uns 6 anos atrás, eu não era também a favor, por exemplo, de criança já muito cedo na escola, né? Só que aí, com o meu filho, vivenciando com ele tudo, ele na escola, eu fui vendo que isso aí é interessante, porque hoje em dia, por exemplo, as famílias são pequenas, e nas famílias serem pequenas, nas ruas, por exemplo, no caso, assim, citando aqui em Diamantina, meu bairro, tudo, por exemplo, minha rua aqui tem poucas crianças, então não tem tanto contato. Aí a criança acaba tendo contato mais com adulto. Aí eu acho interessante a questão da criança na escola e tudo, presencial, é esse convívio, esse social, tá? E se você for pegar o ensino à distância, não vai ter tanto isso, né? Então, aí eu vi todo esse desenvolvimento da criança e tal, né? Mas esse ensino à distância para o infantil, não concordo, não, tá? Não sei se eu respondi, acabou que eu fui saindo um pouco do assunto. Quem mais perguntou aí? Pessoal, os tutores foram me ajudando aí, porque tem hora que eu vou lendo aqui, aí eu esqueço de sair, não vejo, tá?
Meu filho, a mesma versão que eu, Clara, a mesma visão que eu tenho, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, seria excluir alguns, a tomada total de ensino, ou sou contra. Aí, Clara, tipo assim, até mesmo que eu vi aqui no estado hoje, que eles estão querendo voltar a começar ensino à distância semana que vem, mas não é todo mundo que tem o acesso, esse que é o grande problema, né? E os recursos que eles estão usando não chegam a todas as cidades. Meu filho está no 9º ano, está tendo aula, fazendo prova, tudo online. Realizaram debates de livros, entre outros, mas questionam essa questão. O acesso é complicado. É. Às vezes até para a gente mesmo é complicado esse acesso, né? Falta de maturidade, paramos alunos e preparam para a família. Esse é um grande quesito, que é a questão do preparo da família, que se ela até mesmo ela está capacitada, né, para utilizar as ferramentas, né, tecnológicas. Concordo, é bem difícil. O ensino infantil e fundamental, né? É um ponto difícil, né, Ana Flávia? Compartilhe seu olhar, porém, o acesso fornecido pelas instituições particulares estão fortalecendo a desigualdade. O correto seria todas as instituições públicas e privadas de educação infantil, fundamental 1 e 2, e ensino médio ficarem na mesma situação. Infelizmente, alguns vão ter acesso e outros não. É complicado. Igual, já repetindo assim, por exemplo, essa questão da desigualdade, é, meu menino de 5 anos, ele já está tendo acesso ao Meet e tudo. A prima dele tem 8 anos, está no ensino fundamental um pouquinho mais, ia da escola pública, ela não está tendo o mesmo acesso, então eles não estão tendo a mesma vivência, né? Isso que é o complicado. Infelizmente, sempre existirá as diferenças. Vejo no ensino online uma forma de minimizar os impactos que a ausência total do... O que você acha do Enem não ter sido adiado? Se Deus quiser, vai ser adiado, viu, Zélia Alves? É, tipo assim, se a gente for falar assim do Enem, vai ser entrar num pouco num ponto assim, discussão política, né? Que é uma briga entre governo federal e governo estadual, né? É, essa questão. Mas esperamos que ele seja adiado, tá? Ana Flávia, é uma possibilidade, tanta funcionaria se o governo investisse e desse oportunidade para todos. Isso mesmo. Tipo assim, depois dessa pandemia, tudo que eu tenho lido sobre educação e tudo, gente, essa questão do ensino à distância é uma ida sem volta, tá? Tipo assim, as pessoas vão começar a utilizar muito essas questões das ferramentas. Eu acredito que vocês mesmo, igual hoje em dia, a gente tem muito, por exemplo, o YouTube. No YouTube tem diversas videoaulas que as pessoas utilizam, que é um grande acervo de aulas que as pessoas podem utilizar. Que às vezes, por exemplo, você está no ensino presencial, você não entende um conteúdo, alguma coisa, você vai lá no YouTube, faz uma pesquisa e entende. Igual conversando com outro professor hoje, você pode ter o melhor professor do mundo que você quiser. Não é eu dando aula, assim, presencial e tudo, você pode ter acesso a vários outros professores para complementar, tá? Então, eu acredito que pós-pandemia, as escolas vão começar a utilizar muito essa questão do ensino à distância. E hoje em dia já tem até uma lei, tudo que, por exemplo, até mesmo no ensino médio, não lembro se o ensino fundamental, você pode utilizar 20% da carga horária do aluno em ensino à distância. Então, vocês, por exemplo, todos, é uma coisa que eu até queria saber, tipo assim, se todos estão na educação, se todos são da escola pública e tal, professores, que eu acredito que os governos vão investir nessa questão, e vocês já estão saindo assim na frente, fazendo cursos em ensino à distância, tá? Deixa eu ver aqui que o Juliano tinha feito. Clara, Juliano, depois da experiência da pandemia de Covid-19, da realidade, o que poderemos ficar daqui para frente mais tempo em isolamento? Não seria mais adequado questionar que tipo de educação queremos, já que a AD se coloca
como possibilidade real. Deixa eu ver aqui de novo. Depois da experiência... Já que a ideia é interagir, Paulo, eu posso interagir aí, então, um pouquinho? Lógico. Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo. Valeu. Aí, gente, nós hoje temos também a ilustre presença de Juliana. Aí vocês vão ter aula hoje com 2 professores, hein? Esse é uma das coisas... Só um minutinho, viu, Juliano? Terminar de falar aqui, ó. Essa é uma questão da EAD que eu acho muito interessante. Aí, por exemplo, Juliano está lá na casa dele, eu aqui, e nós vamos compartilhar a aula aqui juntos. Porque eu acho que o desafio que se coloca é elementar que a gente fica pensando nos desafios que a educação, de maneira geral, tem, né? A educação presencial, ela não é totalmente inclusiva, né? Ela também tem as realidades de exclusão e, naturalmente, o acesso à tecnologia, o acesso a computadores, o acesso a uma internet de qualidade, isso também é um indicador de exclusão, né, educacional. Mas eu fico me perguntando, a tentativa de elaboração de um questionamento para a gente poder pensar, é como que nós, enquanto educadoras e educadores, como que nós nos colocamos diante da realidade, né, do que nós estamos vivendo. Ou seja, se a gente, nesse exato momento histórico, a gente é levado a ficar trancado dentro de casa por conta de uma questão de saúde pública mundial, e aí sem precedentes e sem tempo para poder voltar, como é que a gente pensa em uma educação que seja o máximo inclusiva, né, e que seja da melhor forma possível ser colocada, né, no ar? Ou seja, os desafios, eles são muitos para a educação presencial e para a educação, naturalmente, para a educação à distância. Só que a educação à distância, nesse exato momento, ela tem se apresentado como uma possibilidade real, né? Ou seja, diante de situações como essa que nós estamos vivendo, a EAD, ela é uma possibilidade de uma construção social complexa, de uma educação diferenciada. Aí sim, todas as críticas, elas são bem-vindas, elas são importantes. É preciso políticas públicas para garantir acesso, é preciso garantia de materiais, né? Mas, como educadores, como que nós nos colocamos diante desse desafio de oferecer uma educação de qualidade? Eu acho que as perguntas, elas deveriam ser nesse sentido, uma vez que nós estamos fazendo um curso em docência em EAD. Como que nós melhoramos nossa prática? Como é que a gente pode melhorar as avaliações, né? Porque a EAD ainda mantém um modelo de avaliação que ela está muito próximo do modelo de avaliação presencial. Como que nós qualificamos isso? Né? Como é que nós melhoramos essas interatividades? Como é que nós conseguimos construir conhecimento de forma coletiva? Por aqui. E eu vejo que é uma oportunidade. Com todos os problemas de acesso, que eu sei que é importante, que a gente tem que rever, só que esse é um problema que não cabe a nós, professores, nesse exato momento pensar. Eu acho que cabe às políticas públicas. Como professores, desafiados a um novo tempo, a uma nova educação, como que você se coloca diante disso? Eu acho que a pergunta tem que ser mais nessa direção. Né? Se eu concordo ou se eu não concordo com a EAD, eu não posso concordar porque ela não é democrática para todo mundo. Né? Mas sendo eu um professor, como é que eu me coloco diante desse desafio real que a gente está vivendo nele agora? Que pode ser que amplifique, que pode ser que a gente tenha outras pandemias. Como é que você, como professor, como é que você se repensa enquanto docente nessa modalidade, que é a modalidade que provavelmente está aparecendo aí como possibilidade real? Fora de todas as discussões políticas que está no momento, fora de todas as críticas que são bem-vindas, que são necessárias serem feitas, mas como que você, como que eu, ressignifico a minha forma de ser docente no século XXI, que exige uma outra forma de interatividade. Então fica aí alguns questionamentos para vocês pensarem. Ô, Juliano, já pegando esse seu questionamento aí tudo, uma coisa que estava até bom dessa pandemia, que a gente está fazendo muitas reflexões, né? Pensando em tudo, revendo algumas coisas, né? Igual um questionamento, igual você está falando em tudo, igual, por exemplo, nós estamos no século XXI, ainda utilizamos uma escola com toda aquela metodologia, toda aquela tradição do século XVII, ou do século XVIII, até mesmo do século XIX. E sendo que nossos alunos que nós temos hoje, ele é do século XXI, o que ele pensa, do jeito que ele age, tudo, a forma dele toda, é do século XXI. E aí, pensando nessa questão do ensino à distância, gente, vamos pensar, se os alunos têm todas as ferramentas tecnológicas, pelo menos uma grande maioria, por exemplo, o celular mesmo é uma ferramenta tecnológica e tudo,
Se uma grande maioria tem essas ferramentas, como que a gente deve se comportar com isso, com professores? E aí, falando na avaliação, o que eu acho é o seguinte, as suas práticas metodológicas, elas que vão acabar influenciando no tipo de avaliação que você vai fazer, tá? Então, dentro da prática metodológica, que vai conseguir, por exemplo, suprir e ter aquelas avaliações formativas. Você vai conseguir fazer o acompanhamento de toda a evolução do aluno durante um curso, tá? E também temos que pensar o seguinte, não é também acabar com toda essa educação tradicional, não. Eu não penso desse jeito, não. Tem algumas coisas de lá que elas são boas e que vocês têm que utilizar. Então, tem que pegar alguns pontos positivos do ensino tradicional e a gente continuar. Principalmente a questão da disciplina em sala de aula, né? É outro assunto que a gente vai debater, vai ficar aí horas e horas, né? Então, aí, e com relação, falando de novo, avaliação, por exemplo, uma avaliação tradicional, que é uma prova escrita e tal, tudo, isso aí também a gente não tem como fugir, não, porque os mecanismos que nós temos tudo fora da escola hoje em dia, tudo se remete a essas provas. Então, o aluno também tem que ter essa vivência. Mas eu acho, Paulo, que tem uma coisa aí, tem uma coisa assim, da maneira como nós somos programados a aprender e programados a ensinar, né? Quanto professores, nós acreditamos que o modelo eficaz ainda acreditamos nisso, né? A EAD, ela incorpora acredita que o modelo eficaz de se medir o conhecimento constituindo uma prova, constituindo avaliações onde que possa ser mensurado ali, o aluno possa mostrar que ele aprendeu, ele reproduz aquilo que ouviu. Eu acho que a gente precisa ser desprogramado, né? Tanto no sentido de ser professor, na maneira como a gente pensa ser professor, quanto na maneira como a gente pensa de aprender. Então, por exemplo, as ferramentas de interatividade, uma possibilidade de gravar um vídeo, de colocar um vídeo como uma ferramenta de avaliação, eu acho que ela é promissora para a EAD. Então, ao invés do aluno, do estudante, quando ele está sendo avaliado, ele ter que escrever, ele ter que apertar ler um texto e apertar aquela decisãozinha lá, se ela é certa ou se ela é errada, fazer isso de forma cartesiana, pragmática, você pode medir subjetivamente o estudante. Com a EAD, você pode fazer isso. Você pode falar, olha, grava um vídeo de 3 minutos aí e explica para mim o que é isso. E aí, nessa tentativa de elaborar, de construir o conhecimento, de dissertar, de falar, você pratica duas coisas. A primeira que é a capacidade do aluno de refletir, e a segunda, a capacidade de oratória dele. Para um curso desse, como é um curso de professores, isso é fantástico do meu ponto de vista. Por quê? Porque a gente está testando aqui duas coisas muito, muito interessantes, que é falar em público, né, que é de você refletir e discutir sobre um assunto criticamente ou corroborando com um determinado tema. Eu acho que a gente pode sim se desafiar a fazer outros tipos de avaliação. Eu acho que isso é em disputa, eu acho que a gente está num processo ainda. Eu acho que a dela precisa incorporar essas coisas, né? E isso vai fazer, eu acho que isso só acontece no momento em que outros professores, entendendo a importância e entendendo a possibilidade de alterar os modelos avaliativos, eles disputem a EAD, sabe? Então eu, por exemplo, aqui já foi colocado, né? A educação tradicional, há muito tempo, ela vem sendo criticada, e realmente as escolas a política pública esqueceram as escolas, os professores não têm acesso a materiais para poder dar aula, então muitos alunos vão para a escola em condições insalubres, né? Não tem merenda de qualidade, não tem material de qualidade, e a gente critica essa escola presencial. E aí se vê, então, em repensar esse modelo educacional. Nós temos a EAD, né? A gente está aqui fazendo um curso de formação. E a minha grande pergunta é assim, eu fico me questionando assim, o que eu posso aprender e o que eu posso contribuir nesse sistema? Eu fui formado para ser um professor de sala de aula. A minha formação foi toda imaginando a sala de aula, o quadro, mas eu estou entendendo que o mundo se alterou demais. Eu estou entendendo que não adianta brigar com o aluno com um celular dentro de sala de aula, que a gente tem que usar essas ferramentas de tecnologia para potencializar o conhecimento. Então, por que eu não incorporo o que está aí de novo e tento potencializar isso para que isso possa ser uma ferramenta educacional? São esses questionamentos que eu fico me questionando, que eu levanto.
rumo a essa questão da avaliação, por exemplo, qual outra forma de avaliar que eu posso, das dificuldades, dentro ainda da metodologia fechada da EAD, o que eu posso inovar? Você, por exemplo, Paulo, pediu para a gente poder inovar nessa aula. Eu acho que é isso, cara. Entende? A gente está tendo uma aula aberta com outros professores. Olha para você ver que legal isso. Isso chama matéria de inovação. Será que a gente não consegue fazer uma avaliação também desse jeito? Onde que a gente pode colocar 3, 4 professores, todos os tutores, e aí a gente vai falar, pessoal, a gente vai ter um tema. E a avaliação, por exemplo, vai ser a participação de vocês. Eu quero que vocês participem. Aqui está todo mundo caladinho. Né? Então, como é que a gente incentiva essa participação para a gente poder conhecer as pessoas? Eu estou vendo a Fernanda rindo lá na sua cama, ela está rindo. Como é que a gente chama essas pessoas para poderem se envolver mais? Entende? Eu acho que são desafios que estão aí que a gente precisa ser mergulhados, a gente precisa se emergir dentro dessas propostas para a gente poder tentar construir uma educação mais inclusiva e de maior qualidade. Ô, Juliano, tudo isso que você falou reflete muito quando eu comecei a fazer as avaliações. Pessoal, aqui, ó, nós estamos trabalhando, por exemplo, para trabalhar nesse curso desde o início de março, né, Juliano? Mais ou menos. Então, aí, por exemplo, eu estou trabalhando desde o início de março, preparando avaliação, material e tudo, aí e estudando também sobre avaliações. E aí, Juliano, vem o seguinte, imagine só, eu fazendo um estudo todo de avaliação e tudo, para não ficar com aquela avaliação tradicional, não sei o que lá, e você está fazendo tudo o quê? Tradicional. Então, no ensino à distância, tem essa questão, para a gente fazer um levantamento e tudo, e tal, de não vir tudo engessado e bonitinho. Igual a sua ideia lá do vídeo mesmo, é um instrumento avaliativo, que você pode usar uma das ferramentas do próprio Moodle, do próprio Ava, para fazer postar lá um vídeo de um debate. Pode fazer, por exemplo, vamos supor que você está dando alguma outra disciplina e tudo, e fazer um debate entre os alunos, eles gravarem, enviarem, postarem e tudo, né? E pegando esse link do seu vídeo aí, ainda convido a todos para depois fazer uma pesquisazinha lá no YouTube, tem lá um canal lá de matemática do IFNMG Araçuaí. Aí, Juliana, essa mesma ideia que você teve aí, eu tive há uns 2, 3 anos atrás, lá em Araçuaí, dando aula lá, aí eu vi que os meninos, quando eles tinham dificuldades e tudo, o que eles faziam? Ir lá no YouTube, pesquisar vídeos com resoluções de exercício e tal, tudo, e tiravam as dúvidas. Aí, o que eu fiz? Peguei uma lista de exercícios, isso aí foi, acho, um instrumento avaliativo, que eu vejo hoje, foi uma metodologia que eu utilizei, que foi muito bacana, foi show. Peguei uma lista de exercícios, por exemplo, a sala tinha 30 alunos, pegar uma lista com 15 exercícios, dividir as salas em duplas, e cada dupla tinha que gravar a resolução de um exercício. E aí você pegou e fiz lá, em ordem, e aí você precisa ver, saiu vários vídeos bons, assim como saiu alguns vídeos também não muito bons. Mas aí colocar o aluno, né, também lá naquela mesma posição do professor. E aí aqui no chat eu tinha visto aqui uma pergunta falando de que, igual eu falei, que algumas coisas da escola tradicional que eu acho que ainda deve ser seguida, com relação ao português, matemática, física e tudo. O que fica isso acho que na EAD, deixa eu ver se eu resgato a pergunta aqui, ó. Concordo com a da Lucinéia, concordo que algumas matérias seriam muito bem aceitas, outras como matemática, português, física, na minha opinião, deviam continuar tradicional ou presencial. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma colocação, mas eu vou entender como uma pergunta. Falando com relação à matemática, mesmo que seja, por exemplo, à distância, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que elas podem auxiliar no ensino da matemática. E essas ferramentas, eu acredito que vai levar o aluno a ele ver um pouco mais a matemática não tão abstrata, e sim ver uma matemática mais concreta. Então, essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, ela auxilia demais na matemática para ela ver uma matemática assim, mais concreta, tá, gente? Então, eu acho que o ensino à distância, ele vai ajudar, e muito, tá? Gente, eu acho que chegou mais ou menos o horário, né, Juliano? Os tutores. Sim. Tem um questionamento aqui, Paulo, para não deixar... Tá. Pega assim. aí. É da Ana Flávia, como ela coloca, sim, mas como pensarmos nessa modalidade para instituições públicas em regiões carentes? O nível de ensino superior. Enfim, ele coloca essa questão das desigualdades regionais. Você quer responder?
Ana Flávia, aí no caso a gente volta, eu acredito muito, que é a questão das propósitos, tudo do governo. Como que eu vou dizer, seriam ferramentas, como fala? Esqueci a palavra. Políticas públicas, né? Políticas públicas, por isso que é bom ter um outro professor do lado. Isso aí vai com as políticas públicas, que eu acho que o que tem que acontecer são as políticas públicas para conseguir chegar para todos, tá? E isso é uma nova realidade. E nisso aí que você está falando, há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, que me lembro, uma vez eu fui trabalhar num distrito de Chapada do Norte, tá? Aí, trabalhando lá mesmo já estava chegando a internet, há 15 anos atrás. Era via rádio, quando o tempo ficava nublado, por exemplo, a internet caía, não funcionava direito, mas o país, ele tem tecnologia, ele consegue, sim, pegar essa tecnologia e expandir para todas as regiões. Isso aí só depende muito bem do querer de políticas públicas, tá? Eu acho. Essa coisa do direito à EAD, né? Do direito, pensar a educação à distância como um direito social, assim como luz, assim como água, eu acho que são debates, são questionamentos que a gente precisa fazer agora. Existe já vários estudos, o Brasil poderia ter uma cobertura total de internet em todos os cantos do país, há possibilidade disso, né? Agora, nós temos ainda um modelo político que é complexo, que, por exemplo, dentro de uma cidade, você tem escolas com qualidades diferenciadas, né? Ou seja, a educação ela não chega da mesma forma, mesmo escolas públicas, elas não chegam da mesma forma, dentro dos mesmos territórios, dentro da cidade e tal, da mesma forma, de maneira igual. Então, esses desafios que você está colocando, eu acho que eles são importantes a gente não perder de vista, né? Existe uma diferença de desigualdades muito grandes, abissais no nosso país, e que a gente tem que pensar paralelo. Agora, eu quero insistir no que é possível a nossa parte contribuir. Então, a gente pode pensar a nível de política pública? Pode. Então, a gente tem que pensar em formar políticos melhores, políticos mais honestos, que consigam olhar para as diferenças que nós temos regionais, as diferenças raciais, as diferenças de gênero. Tudo isso afeta a qualidade educacional, né? E pensar em como de maneira que a política ela pode estar sendo usada para poder melhorar a qualidade de vida e o acesso para todas as pessoas. Agora, o que nós podemos, enquanto professores atual, nesse exato momento? Eu acho que a gente se inovar. Eu penso que a gente tentar aprender mais e sempre mais para a gente poder tentar ser o melhor possível. Então, embora eu tenha me formado para ser professor de sala de aula presencial, eu estou entendendo que eu preciso arrumar uma forma de aprender mais sobre educação à distância, porque se a educação presencial ela é excludente, e eu sei que a educação à distância ela é mais excludente ainda, por todas essas coisas que estão colocando, como que eu, tendo essa consciência, como que eu me incluo dentro dessa modalidade de educação e tento diminuir as disparidades, tento diminuir essas diferenças de acesso ao conhecimento. Eu me coloco esses questionamentos. Eu acho que eles são os questionamentos que me orientam, porque senão eu nem faço nada, senão eu nem busco nenhuma formação, senão eu nem vale a pena entrar e se qualificar para ser professor em docência em AD. Né? Se você não se coloca para poder contribuir, para poder se melhorar, para poder ajudar quem ainda não sabe, eu fico imaginando, por exemplo, as pessoas que eu conheço que nunca tiveram, que não têm nenhum acesso. Eu preciso entender essas ferramentas para poder falar, olha aqui, ó, você pode fazer, né? É por isso que eu coloquei o desafio de vocês fazerem um vídeo, gravarem um vídeo, porque a gente tem que aprender essas coisas, sabe? Não é, Paulo? A gente tem que entender como é que isso funciona para a gente poder democratizar. Quanto mais pessoas aprenderem, dominarem essas ferramentas educacionais de EAD, mais acesso outras pessoas terão. É o meu ponto de vista. Assim, quanto mais professores, mais educadores tiverem acesso, saber o que é um fórum, o que é um wiki, o que é uma atividade avaliativa em EAD, mais pessoas terão acesso a isso. Então, o acesso se dá pela capacidade de mobilização, pela capacidade de tocar, pela capacidade de formação que a gente tem e de disseminação dessas ferramentas. Fica aí, então. Juliano, mas aí, né, igual um caso, igual você falou, que a sua formação toda foi para aulas presenciais, assim como eu também,
e estou tendo a segunda experiência aqui com o ensino à distância, que uma vez eu já fui tutor, né? Fui tutor de cálculo ainda. Mas aí, igual uma frase que eu coloquei lá, que eu gosto muito, né? De Albert Einstein, uma mente que se abre uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho normal. Então, nós já abrimos a ideia agora para EAD, não vai ter como não, vai se fazer uma conciliação. Aí vem a questão do ensino híbrido, né? Conciliar o presencial com o ensino à distância, tá? Pessoal, então, eu já vi que mais ou menos, que eu acho que algumas pessoas gostaram da atividade aí da aula, espero, né? Foi a primeira. Aí, para a próxima semana, a gente vai olhar, vocês vão conversando com os tutores também, dão um feedback para a gente do que foi, tá? Foi muito bom. Tá? Boa noite. Obrigado para vocês aí.